Boa noite, nossos amigos e demais companheiros interessados nos estudos da ciência do Espiritismo. Hoje voltamos a apresentar a nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que, como sempre dizemos, é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E hoje gostaríamos de conversar um pouco sobre um tema um pouco diferente, mas que é pertinente ao Espiritismo, sobre a perseguição que sempre fizeram ao Espiritismo. Porque o Espiritismo, depois que perceberam que é uma religião séria, uma ciência do espírito, da alma séria, que trata os assuntos da alma encarnada, ou do espírito reencarnado, que se chama alma, e também esse mesmo estudo se estende a essa mesma alma depois da morte, que é o espírito. Então passaram a considerar o Espiritismo uma religião seríssima, e daí vêm as perseguições através de crenças religiosas que se prendem a um fato falso de que o Espiritismo se comunica com o diabo, se comunica com o Satanás. Logo, os médiuns espíritas são considerados os bruxos, e essa consideração aos bruxos já vem de épocas mais remotas da humanidade, e muitos médiuns, de uma forma geral, não eram espíritas, mas como recebiam os espíritos, que a mediunidade é uma lei da natureza e uma das forças da natureza, como recebiam os espíritos, eram tidos como bruxos, ou seja, que recebia o Satanás, que recebia o demônio, quando na realidade o Espiritismo não é nada disso. O Espiritismo é ciência, já dissemos isso várias vezes em programas anteriores, e voltamos a informar, principalmente para os neófitos, os que não conhecem o Espiritismo, mas têm simpatia pelo Espiritismo, que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. É ciência porque estuda o espírito encarnado e desencarnado, acompanha o espírito depois da morte. E é filosofia porque trata do passado, da origem das coisas, da origem do homem, o que o homem está fazendo aqui na Terra e para onde o homem vai depois da morte. Para a vida futura, para a vida espiritual, nós damos retorno, que nós estamos aqui na Terra apenas em trânsito. Essa é a visão do Espiritismo. Nós não somos daqui. A nossa residência, diríamos, fixa e definitiva não é aqui na Terra, é no mundo espiritual, de onde viemos e para onde retornaremos, mais cedo ou mais tarde. Então o Espiritismo, dentro da sua ciência, dentro da sua filosofia e dentro do seu aspecto religioso, abrange todos os conhecimentos da vida humana, do humanismo, da cultura global dos seres humanos. Então, por isso é que o Espiritismo, depois que perceberam que o Espiritismo é assim, aí passaram a julgá-lo como uma religião séria, uma filosofia séria, uma ciência séria, porque no todo, nos três aspectos, estuda o homem, ou seja, o espírito no corpo, que é homem, é indivíduo material, terrestre, e estuda esse mesmo homem
fora do corpo, que ele passa a ser indivíduo do mundo espiritual, ou seja, cidadão da pátria espiritual, de onde nós viemos e para lá nós retornaremos. E de modo que, na antiguidade, os espíritas, ou o espiritismo, era mais perseguido, mas hoje parece que não mudou. A coisa continua mais ou menos a mesma coisa. E de modo que, como é que se pode perseguir o espiritismo se a base do espiritismo é Deus? Essa é a pedra angular, forte, poderosa do espiritismo, é Deus. Depois vem o espírito, depois vem a imortalidade da alma, ninguém morre, retornaremos ao mundo espiritual. Depois temos a manifestação da alma dos mortos. Depois, noutra coluna do espiritismo, de sua base, temos a reencarnação, ou seja, mostrando o espiritismo que ele próprio não criou a reencarnação. É uma lei da natureza, que os incrédulos aceitem ou não aceitem, a reencarnação não deixará jamais de existir, porque é uma coisa de Deus, é uma lei da natureza, é uma lei de Deus, é uma lei natural, a reencarnação. E depois da reencarnação vem a lei de causa e efeito, conhecida no Oriente como a lei do karma, que é a lei de cobrança, que é a lei que mostra que tudo tem resposta. O bem que fazemos tem uma resposta. O mal que fazemos também tem uma resposta. Então isso é a lei de plantar e de colher. É a lei de ação e reação, atrelada à lei do karma, que é a lei que nos traz de volta para o resgate da dívida. E sem a reencarnação, que é atrelada à lei de causa e efeito, que é atrelada à lei do karma, como se pode explicar as aparentes injustiças da vida? Como? Como se pode explicar por que uma criança nasce surda, cega, mongoloide, quer dizer, portadora ou vítima do mal de Down? Como se pode condenar o espiritismo porque apresenta a reencarnação, que não é criação do espiritismo, não é a invenção do espiritismo, mas apenas uma lei da natureza que, sem essa lei, como se pode explicar essas injustiças? Uma vez que todos nós sabemos que Deus é justiça, mas ao lado da sua justiça está a sua misericórdia, está o seu amor para nós, que é o que a Bíblia ensina, que Deus é amor. Ensina através de João Evangelista, se não me engano, no capítulo 10 do seu Evangelho, ele diz: Deus é amor. Então, é com base nesse amor que Deus nos oferece a reencarnação, o retorno, para resgatarmos as nossas dívidas, os nossos pecados, as injustiças que nós cometemos nas reencarnações passadas. E voltamos hoje para o resgate. E de modo que, além dessas bases, não é, dessas colunas em que o Espiritismo se monta, está sedimentado nessas bases, tem também a pluralidade dos mundos habitados, que a ciência hoje está mostrando que nós, aqui na Terra, não somos os únicos, que os mundos são habitados, e ninguém sabe a quantidade de planetas, de mundos, de estrelas, que são sóis, de galáxias, não é? De globos habitados que tem no universo. E o Espiritismo, através dessa lei do cosmos, nos mostra que o universo não tem fronteira, não tem limite. Porque além do limite, além daquela fronteira, além daquela barreira, o que seria o universo também.
Então o Espiritismo, ele é bem fundamentado, e todos esses princípios formam os ângulos, não é, básicos do Espiritismo, e o fundamento maior do Espiritismo é a existência de Deus. Como podemos perseguir o Espiritismo, que ensina aos seus adeptos, aos seus seguidores, a amar a Deus acima de tudo e de todas as coisas? Ensina aos espíritas, que são os seguidores do Espiritismo, a amar a Deus, a amar ao próximo e não fazer ao próximo o que não gostaríamos que os outros nos fizessem. É a caridade. Como podemos condenar o Espiritismo se o Espiritismo ensina o bem, educa-nos para a morte, para o depois da morte, não é? Como podemos condenar o Espiritismo? E então nós aqui, e que também apenas como aditivo, como um acréscimo, o Espiritismo nos ensina a sermos de modo, vamos dizer, pacíficos, pacificadores, concordantes, porque a própria doutrina é pacífica, é pacificadora. A doutrina espírita, ela é de conciliar, do jeito que Jesus foi e os apóstolos, assim também é o Espiritismo hoje. Logo, os adeptos do Espiritismo seguem essas orientações que estão todas registradas na sua consciência e que tem um maior respeito, que é uma das bases do Espiritismo, é a liberdade de consciência, que apresenta a liberdade de consciência como uma lei natural registrada nos códigos de todos os povos do planeta Terra. É o que? É a liberdade de consciência, de modo que todo mundo tem o direito de dizer que é protestante, que é católico, todo mundo tem o direito, e é um direito natural, de dizer até mesmo que é materialista e que é ateu, tudo bem. E por que o espírita não tem o direito de dizer que é espírita? Por que não tem esse direito? Sempre houve um preconceito muito forte. E na antiguidade, quer dizer, assim que surgiu o Espiritismo, todos olhavam os espíritas como uns verdadeiros, diríamos, leprosos, que eram mantidos em distanciamento no ambiente social. Hoje é que está mais moderado. Mas o que é que tem o Espiritismo? O que é que se vê de mal no Espiritismo? Se a base do Espiritismo é Deus, a base do Espiritismo é amar a Deus, amar o próximo, é a base da caridade, da humildade. Isso é o Espiritismo, que não manda fazer o mal, manda fazer somente o bem. E então nós consultamos aqui em leitura a revista Espírita de Allan Kardec, que é muito conhecida entre os espíritas, se constitui de 12 volumes, complementando o Espiritismo, ou um aditivo, o que Allan Kardec não pôde ou não teve tempo de abordar em livros, ele aborda nessa revista Espírita. São 12 volumes, apenas para informação a alguns simpatizantes do Espiritismo. São 12 volumes e cada volume tem, em média, 500 a 600 páginas. É um verdadeiro laboratório de conhecimento, é uma enciclopédia completa, profunda, não é? De espiritismo, que Allan Kardec publicou naquela época e que é publicada atualmente pela Federação Espírita Brasileira. Então, essa revista espírita que nós estamos consultando, a sua edição é de abril de 1858. E Allan Kardec, num artigo um pouco extenso, falando desse tema da perseguição dos espíritas pelas religiões dogmáticas, perseguição do espiritismo através das religiões dogmáticas, que
que o Espiritismo olha todas como irmãs, não é? Não olha como adversárias, nem como competidoras. O Espiritismo não vê assim. O Espiritismo é muito liberal, muito democrático. E então Allan Kardec, fazendo um comentário, ele diz assim, voltamos a repetir conscientemente, Revista Espírita, em sua edição, abril de 1868. Kardec diz, ora, o direito de ser protestante, judeu, ou mesmo absolutamente nada, pode ser abertamente incrédulo, materialista ou ateu. Pode-se preconizar tal ou qual filosofia, mas os espíritas não têm o direito de se dizer espíritas? Não tem esse direito, se é uma liberdade de consciência, que é a maior liberdade que o homem tem. Tire-se a liberdade de consciência, que mata-se o homem, anula-se o homem. Então é um direito universal, é uma lei natural que está escrita em todos os órgãos, aliás, em todos os códigos escritos da lei humana. Então ele diz, se for suspeito de espiritismo, o espírita, como outrora se era suspeito de jansenismo, quer dizer, da lepra, é suspeito. Se disser que é espírita, passa a ser suspeito. É o preconceito que vem através de religiões, de crenças religiosas, dogmáticas. Aí Kardec continua, se a coisa é confessada, se você confessa ser espírita, é olhado de soslaio, quer dizer, com desprezo por seus superiores, se você é um funcionário, se você é um empregado. Então você passa a ser visto de soslaio, quer dizer, com desprezo, que é espírita. Ora, quando estes não pensam como ele, considerado como perturbador da sociedade. Olha aí, muitos consideram os espíritos como perturbador social. Em que sentido? Em nenhum. Em nenhum. Mesmo porque o espiritismo não é subversivo, e os espíritas também não são subversivos, e os espíritas não participam de movimentos de sociais, onde se vê mais, diríamos, onde se vê mais reivindicações de direitos que não existem, e vandalismo. Os espíritos não participam de movimento de vandalismo, de quebra-quebra, porque os espíritos não são subversivos, e nem saem em praça pública contestando contra as instituições públicas, porque o espiritismo não é subversivo, e nem os espíritas também. E Kardec continua aqui, dizendo, pois bem, o que em todos os tempos e em todos os povos civilizados é um título à estima das pessoas honestas, torna-se um sinal de reprovação aos olhos de certa gente, que não perdoa a um homem ter se tornado melhor pelo espiritismo. Quer dizer, confessou-se ser espírita, é logo olhado com desprezo. Falou-se em espiritismo, é logo olhado com desprezo. Quer dizer, existe ainda hoje essa perseguição contra a doutrina espírita, que é uma doutrina que manda fazer o bem. A base dela é a lei da caridade, a lei da prática do bem, que ensina aos seus adeptos, apenas repetindo, que devem evitar o mal e praticar o bem. Porque a bandeira que o espiritismo ostenta é a da caridade, prática do bem no sentido mais lato, no sentido mais geral. Então, o que é que tem o espiritismo? O que é que tem os espíritas? Não é? Então, Kardec continua. Sejam quais forem as suas qualidades, os seus talentos, os serviços prestados, se não for independente, se sua posição não for invulnerável, uma mão, instrumento de uma vontade oculta, o oprime e fere, se puder, nos seus meios de subsistência, em suas afeições mais caras e até em sua consideração, quando se trata de um espírita.
recebe toda essa perseguição. E Kardec então continua no seu raciocínio para encerrar. Ele diz que semelhantes coisas se passam em regiões onde a fé exclusiva erige a intolerância em princípio, como a sua melhor salvaguarda. Nada tem de surpreendente. Pode ocorrer nesses ambientes. Mas que ocorram em países onde a liberdade de consciência está inscrita no código das leis como um direito natural, é mais difícil de se compreender. E então nós lembramos o auto de fé, que já citamos isso em programas anteriores. Abrindo apenas um parêntese aqui, para mostrar como o Espiritismo sempre foi perseguido, até as obras espíritas, os livros espíritas, eram colocados, existia um índice de proibição pela própria religião, as religiões, havia um índice de proibição aos estudos dos livros do Espiritismo, porque se tratava de obra do demônio, de obra de Satanás. E isso nos faz lembrar ou invocar um fato que todo mundo conhece, né, sobretudo quando conhece as histórias do Espiritismo, que houve um auto de fé em Barcelona. Allan Kardec mandou pela alfândega de Paris, despachou na alfândega, pagou todos os impostos e remeteu 300 obras, se não me falha a memória, 300 livros dos Espíritos, num pacote, pagou todos os direitos. Mas quando chega na alfândega, na hora de todos os direitos pagos, um sacerdote da Igreja Católica se apoderou das obras e tocou fogo. Quer dizer, um ato de intolerância impecável. Um ato de intolerância, de desrespeito aos direitos humanos, aos direitos de que? O direito sagrado de consciência, né? De consciência, liberdade de consciência. E queimou as 300 obras de Allan Kardec, no verdadeiro ato da Inquisição, coisa que isso ocorreu em outubro de 1858, em outubro de 1858, ocorreu esse fato, lá na alfândega, na passagem da França para a Espanha, que ia para Barcelona essas obras. Então nós vemos aqui que o Espiritismo foi sempre perseguido. Quando nós também nos lembramos que Joana d'Arc foi queimada na fogueira. Queimaram Joana d'Arc na fogueira, foi a Inquisição que queimou Joana d'Arc. E o que foi que se ganhou com isso? Joana d'Arc depois se tornou uma santa. A mesma religião que a queimou na Inquisição, dizendo que estava queimando a médium, queimava a médium e queimava o demônio que estava incorporado nela, que Joana d'Arc era uma médium autêntica que defendeu a França contra a Inglaterra. E então, o que foi que a religião, a crença religiosa, a Inquisição, ganhou com isso? Joana d'Arc depois foi considerada, canonizada pela mesma religião, como a Santa Joana d'Arc. E a própria religião, a Inquisição, ficou com a nódoa na história da humanidade de uma criminosa, a Inquisição. Ficou com uma nódoa inapagável, indelével. O que foi que se ganhou com isso? Nada. Então, o Espiritismo sempre foi perseguido, porque sempre foi olhado como uma religião, ou uma crença, ou uma seita, simplesmente uma seita, que se comunica com o Satanás, que se comunica com o demônio. Então, uma seita demoníaca, quando o Espiritismo não é nada disso. Manda fazer o bem, a caridade, e a base do Espiritismo, ligeiramente voltando, conscientemente a lembrar Deus, o Espírito, a imortalidade da alma, ninguém morre, volta para o mundo espiritual, que mais? A manifestação da alma dos mortos, que é desde o começo da humanidade e está na Bíblia, na própria Bíblia,
não é? Depois vem a reencarnação, que Jesus ensinou. Os sábios da antiguidade ensinaram a reencarnação, não foi o Espiritismo que criou, não é isso? Então depois vem a lei do karma, a lei de causa e efeito, que também não foi invenção do Espiritismo, ensinado por toda a humanidade, é a lei de resposta. Tudo que fazemos tem uma resposta, tem um retorno, não foi o Espiritismo que criou isso? E depois nós vemos aí a pluralidade dos mundos habitados, que a ciência hoje está provando. Estão aí as naves espaciais visitando outros mundos, outros planetas, mostrando que a Terra não é o único mundo habitado. Ninguém sabe a quantidade de mundos. Então, meus caros amigos e companheiros, chegamos ao final do nosso programa de hoje, que é perseguição ao espiritismo, sem nenhuma necessidade. E é uma perseguição até leviana, porque quem persegue não conhece o Espiritismo. O Espiritismo está na Bíblia, de modo que o Espiritismo não condena a Bíblia, o Espiritismo está na Bíblia e nem a Bíblia condena o Espiritismo. E se alguma criatura disser que a Bíblia condena o Espiritismo, nem conhece a Bíblia e nem conhece o Espiritismo, porque ambos se confirmam. E então, a base do Espiritismo é esta que nós acabamos de dizer. Fazer o bem, a caridade, a humildade. E pode-se dizer que o Espiritismo é, aqui na Terra, o apóstolo autêntico, ou o autêntico apóstolo da paz, a religião espírita. E então, meus companheiros, muita paz para todos, e aguardemos a nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, para tirar as dúvidas das criaturas acerca de muitos problemas na vida pessoal das criaturas, na vida do planeta e com relação principalmente ao que é o Espiritismo. Ciência, filosofia e religião. Muita paz para todos e até a nova oportunidade, se Deus assim o permitir.